acabou tropeçando nas suas próprias decisões. Eu não quero classificar essas decisões ou essa decisão infeliz do TSE como algo em benefício a um candidato que é Lula. Mas se você olhar as decisões tomadas a favor de Lula, a favor de Bolsonaro, contra Lula, contra Bolsonaro, você vai perceber que há um desequilíbrio favorável ao candidato petista. E o TSE, que tem, que é derivado, que é irmão gêmeo, quase univitelino com o STF, acabou cometendo um grave, eu estou medindo as palavras, cometendo um grave equívoco que o STF, num setor que o STF tem que vigiar, que é o respeito à Constituição. Você vai ouvir os melhores juristas, eu sou um jornalista, eu até posso ser visto como suspeito, como corporativista, o que não é verdade. E o TSE se meteu numa enrascada e provocou uma enrascada muito grave, aparentemente tentando fazer o bem. Quer dizer, o crime, não, desculpe, o equívoco em favor do bem. Do bem pode, pro bem pode. É uma tremenda confusão que pega uma organização tradicional como a Jovem Pan, uma história, não nasceu ontem, não nasceu para fazer essa campanha, que tem a sua posição, o que é absolutamente correto, que tem as suas ideias, que é uma emissora tradicional no panorama radiofônico brasileiro e que sofre censura de quem? Exatamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem a obrigação, junto com o STF, nesse caso, de zelar pelo cumprimento da Constituição. Gente, isso é grave. Isso é gravíssimo, atenta contra a democracia. Isso é uma vergonha. E isso é muito complicado, porque você abre aí a porteira e pode-se, como nas palavras do ex-ministro do Meio Ambiente, pode passar aí uma boiada. Não agora, mas em algum momento. Então é por isso que a sociedade tem que ser muito vigilante a esse tipo de excesso. Há muito o que se avançar na ideia da isonomia entre as campanhas, principalmente nesse período onde você tem numa reeleição um uso claro e evidente da máquina pública para beneficiar a reeleição do presidente. Então, há um certo desequilíbrio, claramente, e esse desequilíbrio pode gerar na cabeça dos juristas, do TSE, uma vontade de buscar um equilíbrio. Mas não é assim que se faz. A censura prévia é algo que é abominável, não deve se fazer de forma alguma. No máximo, e aí, se eu estiver falando alguma besteira jurídica, meus amigos depois do direito vão me corrigir, mas poderia ser até imaginado uma recomendação. Olha, não façam isso, não façam aquilo como uma recomendação, mas não como uma proibição prévia. E, claro, depois, se alguém comete um crime, que se vá atrás e que se faça o processo, depois do devido processo legal, se for o caso, algum tipo de penalização. Então, foi um caso preocupante, espero que tenha sido um aprendizado para todos os envolvidos e estamos todos aqui alinhados na defesa intransigente, insofismável da liberdade de expressão e de imprensa nesse e em todos os casos. Censura é inconstitucional, você não pode proibir uma emissora de tratar de um determinado assunto. Você não pode proibir que um comentarista aborde determinado assunto. Isso é censura prévia, isso é proibido pela Constituição.